Isto é o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia. BLT, você pode assistir o BLT através das plataformas de YouTube, em vídeo, e também tem um link também no Facebook, para você também entrar no nosso canal de YouTube. Também você pode ouvi-lo como um podcast através das plataformas de Spotify e Deezer. Vamos conversar um pouco sobre igreja, sobre o desafio que nós temos como igreja hoje de nos tornar uma igreja orgânica. Quando falamos de igreja orgânica, estamos falando de uma igreja que volta às suas origens, uma igreja raiz, uma igreja que vive ser igreja. E isso cria um monte de conflitos nos dias de hoje, porque tem pessoas que acham que igreja orgânica é uma igreja que somente pratica comunhão. E já li e ouvi pessoas falando que não importa tanto o conteúdo da pregação, sempre que a comunhão seja importante. Já também, por outro lado, tem pessoas que acreditam que vale mais o culto para uma igreja e por isso até o culto virtual é necessário, as novas igrejas no metaverso também, e que isso também poderia ser suficiente para a vida eclesiástica. Por outro lado, também tem pessoas que acreditam que não faz sentido se congregar, não é necessário se congregar, que isso é uma invenção dos tempos posteriores à igreja, que a igreja, na verdade, não era do jeito que nós conhecemos, que era mais igrejas em casa e coisas semelhantes. Então, vamos pensar um pouco sobre o ser igreja, e para isso nós temos que pensar no livro de Atos. As pessoas usam muito como igreja o exemplo de Jesus com os discípulos, mas na verdade, se nós formos mais sinceros, mais bíblicos, nós teríamos que olhar o livro de Atos e a evolução que a igreja foi tendo na medida em que as viagens missionárias foram acontecendo, na medida em que a igreja foi entrando no mundo grego também. Todo esse processo da igreja, não na Ásia Menor, na Grécia também, todo esse processo vai nos ajudar a entender os moldes de uma igreja orgânica, de uma igreja bíblica, de uma igreja raiz. E para isso, a primeira questão que nós temos que pensar são os fundamentos. O fundamento de uma igreja está em Cristo, lógico, não tem como não pensar em Jesus, 1 Coríntios 3,11 fala disso, mas na doutrina apostólica. Então é muito importante o ensino apostólico, o ensino doutrinário, o ensino da palavra se torna vital para uma igreja bíblica, uma igreja orgânica, uma igreja raiz. Nós temos que voltar às Escrituras, o ensino da palavra, ou como Paulo falou para os Efésios, todo o conselho de Deus. Nós, como igreja, somos chamados a pregar o Evangelho. A igreja existe para pregar o Evangelho. O restante da parte do ser igreja gira em função da pregação do Evangelho. Tem igrejas que trabalham muito a questão de eventos, questão de shows, atividades fora de culto. Isso é bom sempre que o foco seja a pregação do Evangelho e não somente o evento, o show em si. A outra questão tem a ver justamente com a parte da oração. A oração é importante, a oração é essencial. Nós focamos muito na oração individual, mas o livro de Atos vai focar muito a oração congregacional, a oração coletiva, essa oração que é feita na presença de Deus como um corpo de igreja. Assim foi no Pentecostes, assim aconteceu no capítulo 4, no capítulo 15, todo momento em que a igreja orava, trabalhava esse conceito de oração congregacional, algo que nós devemos resgatar também nas nossas igrejas, a importância da oração congregacional, o orar uns pelos outros, orar pelas dificuldades, orar pelos conflitos, orar para que a obra de Deus, no meio das dificuldades, das angústias, ela possa continuar, ela possa seguir no poder do Senhor, sendo a igreja o agente do reino de Deus na sociedade. A outra questão, é claro, é o partir do pão. O partir do pão é a comunhão da igreja. A igreja vive a comunhão. O partir do pão não é somente o culto de ceia. O partir do pão é aquele momento gostoso em que nós nos sentamos à mesa, nas casas, para compartilhar da graça de Deus, para ter um momento de oração, de discipulado, ou mesmo de amizade. Mas tudo deve ser feito visando a edificação do corpo de Cristo. Então, o partir do pão não inclui fofoca, não inclui crítica, não inclui falar mal do outro, inclui um momento de comunhão, de aliança e o fortalecimento dos relacionamentos entre os membros do corpo para a glória do Senhor. E também, é claro, nós temos que pensar justamente nessa comunhão, nesse momento gostoso. Então a igreja vive nesse momento de comunhão também. Comunhão
com a igreja, mas uma comunhão com a igreja que nasce num relacionamento com Deus, que nasce através da pregação do Evangelho, que nasce através do momento de oração, que nasce também do partir do pão. Esse é um momento maravilhoso. A igreja se congregava também, uma característica de uma igreja raiz, de uma igreja orgânica, de uma igreja bíblica, é justamente que eles se reuniam no templo e nas casas. Não era uma questão de opção, era uma questão de necessidade. Congregar para um cristão é uma questão de necessidade, não é uma questão de opção. Eu vou porque eu quero, eu vou porque eu posso, eu vou porque eu consigo. Há uma necessidade de estarmos juntos na casa do Senhor, buscar o Senhor em unidade, nos reunir em casas para orar. Há uma necessidade de comunhão, o desejo de comunhão. Isso nasce do nosso entendimento da Trindade. Um Deus que tem como maior prazer a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, como igreja, refletimos esse prazer num relacionamento com Deus, o nosso prazer de buscar o rosto do Senhor, o nosso prazer de entrar na presença do Senhor, mas também esse desejo e esse prazer de termos comunhão uns com os outros e de juntos, como um corpo, orarmos ao Pai. Isso é extremamente importante. Quando nós pensamos na nossa congregação, quando nós pensamos no nosso culto ao Senhor como uma extensão da obra da Trindade na nossa vida, igreja não se transforma em opção, se transforma numa realidade prazerosa, onde nós teremos o maior prazer de estar juntos. Outra característica de uma igreja raiz, de uma igreja bíblica, de uma igreja orgânica, é justamente o desejo também de pregar o Evangelho, de levar a vida de Deus ao mundo que se perde. A igreja foi extremamente missionária desde Pentecostes. O Atos começa em Jerusalém e ele encerra em Roma, mostrando que Jesus falou: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Paulo, quando escreve aos Romanos, estava querendo ir para a Espanha, que era o confim do Império Romano. E nós vemos justamente na igreja esse desejo de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho a todo lugar. Nós temos que resgatar esse espírito missionário que não se cumpre somente com oferta e oração, ele se cumpre indo. Mas quando nós pregamos às pessoas ao nosso redor, quando nós compartilhamos de Cristo às pessoas ao nosso redor, nós estamos cumprindo a obra missionária, porque nós não sabemos os desdobramentos de Deus na história. Pregando uma pessoa que vai pregar a outra, numa dessa sequência pode vir um missionário que vá para outro lugar, para outra parte do mundo, pregando o Evangelho de Cristo, indo onde Cristo ainda não foi pregado. Outra questão que uma igreja raiz, uma igreja bíblica, uma igreja orgânica faz é justamente ter uma liderança bíblica. Na primeira viagem de Paulo, quando nós vemos que Paulo estabeleceu nas igrejas presbíteros e diáconos como os oficiais da igreja. Então a igreja funciona num sistema de liderança que tem Cristo como exemplo, como padrão e que vive na prática do serviço. Mas isso não quer dizer que não exista liderança. Liderança é bíblica, ela deve existir, ela deve funcionar, faz parte dos dons de Cristo, reflete a trindade econômica também. Então, uma liderança bíblica é firme, estabelece os pontos de uma igreja bíblica e saudável. Por quê? Porque uma liderança bíblica, ela vai estabelecer o fundamento bíblico para essa congregação. Ela vai estudar a Bíblia com a igreja, ela vai crescer junto com a igreja, ela vai cuidar do rebanho de Deus. Por isso que o trabalho da liderança não está, e biblicamente isso nunca aconteceu, envolvido somente numa pessoa. A liderança da igreja sempre foi plural. Presbíteros nas igrejas, pastores nas igrejas. Cada igreja local com um grupo de pastores, cada igreja local com um grupo de diáconos. É isso que nós vemos em Filipenses capítulo 1. É isso que Paulo fala para Timóteo na sua primeira carta. É o mesmo que fala para Tito na sua primeira carta. As igrejas precisam de uma liderança plural. Por quê? Porque é a manifestação da multiforme graça de Deus. Nem todo pastor ele tem em si mesmo todas as funções pastorais. E por isso é que sempre a igreja vai sentir falta de algum aspecto do ministério pastoral na presença de um único pastor. Mas quando são vários os pastores, todos os requerimentos do ministério pastoral se cumprem. Por quê? Porque cada um deles, de acordo com o dom que Deus lhe deu, vão fazer que o corpo de Cristo seja edificado, assim como também acontece com os diáconos, por isso que são vários diáconos. E por isso que na Bíblia nós temos um leque de ministérios muito amplo, na lista que está em Efésios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 12, Romanos também. É uma lista muito ampla e que dá a entender de que essa lista pode ser ainda maior
de acordo com as necessidades de cada igreja. Então, uma igreja não é composta somente por pessoas. Uma igreja é composta também com uma liderança. E o que nós podemos falar do culto? O que pode ser um culto raiz, um culto orgânico, um culto bíblico? Um culto para Deus é um culto que envolve um louvor que nasce do coração do cristão, que nasce da vida do cristão, mas que começa não no momento do louvor, começa no momento em que a pessoa sai da sua casa, indo em direção à igreja. Ele deve ser feito em alegria, em louvor, em gratidão, na expectativa de louvar o Senhor e ouvir da palavra de Deus. Isso marca uma igreja. Quando eu vou na igreja com a expectativa de louvar o Senhor, de buscar o Senhor, de ouvir a palavra, o meu coração está disposto a servir. E ao mesmo tempo, sendo eu edificado, eu vou querer que outras pessoas também conheçam. E eu convido pessoas para ir na igreja, eu convido pessoas para participar do culto ao Senhor, eu convido pessoas para que tenham a oportunidade de ouvir uma palavra que pode trazer salvação nas suas vidas. Esses são alguns aspectos, tem mais. Atos fala de muita coisa. Atos fala sobre a suficiência de Cristo, a maneira como o novo convertido deve se relacionar. Atos fala justamente sobre aqueles que têm um relacionamento com ídolos e como deve ser radical a maneira como eles se afastam dos ídolos para buscar a Deus. Atos fala também sobre a maneira como nós devemos reagir quando o mundo tenta proclamar Cristo de uma maneira demoníaca, como querendo ganhar destaque e dizer nós somos iguais a vocês. Atos fala também sobre como resolver conflitos dentro das igrejas, dentro da igreja local e dentro de um conjunto de igrejas, uma espécie de concílio eclesiástico. Atos nos dá o pontapé para iniciar a caminhada das epístolas e conhecer como é uma igreja bíblica saudável, orgânica, raiz. Uma igreja prazerosa que vive para a glória de Deus, que salva, que ganha vidas para Cristo, que é edificada e que envia, planta igrejas e que é uma igreja extremamente multiplicadora e fiel. Esse é o BLT de hoje, é uma igreja orgânica. Ouviu até aqui? Então inscreva-se aqui no nosso canal de YouTube, também pode se inscrever no canal de Facebook e pelas plataformas de podcast de iBook, Spotify e Deezer. Até então, isto foi o BLT, Bíblia, Literatura e Teologia, porque se a Bíblia é o nosso alimento, uma boa teologia acompanhada de uma excelente literatura faz a nossa vida devocional ainda mais prazerosa. Até então, que Deus te abençoe.